Essa história é real e você verá como uma catástrofe em questão de minutos pode construir um herói de verdade. O Ônibus Perdido é a mais recente produção da Apple Original Films e está disponível, é claro, no catálogo Apple TV. E agora você vai saber de forma simples se esse filme vale o seu tempo. E para quem já conhece a 2 ou 1 com Café sabe, claro que eu vou começar falando da história. E se você não conhece ainda as propostas da 2 ou 1 com Café, no final desse vídeo aqui eu vou deixar engatilhado para você um outro vídeo para você saber que esse canal aqui, ó, ele é realmente diferente dos outros canais. Tenso e frenético, 2 adjetivos que poderiam estar em qualquer filme de ação, mas nas mãos de Paul Greengrass ganham um peso diferente. Algo que poderia ser definido simplesmente como um filme de ação e drama que tinha tudo para ser apenas uma obra de ficção, mas que se tornou a retratação verossímil de um acontecimento real, envolvendo um grande incêndio que aconteceu no dia 8 de novembro de 2018, no norte da Califórnia. Um motorista de ônibus escolar recentemente contratado tem sobre ele a tensão de um relacionamento familiar difícil e a desconfiança por parte da empresa onde foi recentemente contratado. De repente, tudo muda em sua vida quando ele se vê diante de uma decisão que poderá salvar 22 crianças alunas de uma escola em Paradise. Uma história verdadeira e que garante uma excelente história para este filme. Hora, é claro, de analisarmos o roteiro de O Ônibus Perdido. A forma como essa história é contada, e isso você já sabe que é função do roteiro, é interessante porque a visão do protagonista não sobrepuja o desenvolvimento da história segundo a visão ou as visões dos outros personagens da trama. Ou seja, ao mesmo tempo em que o protagonista lida com os seus problemas, as suas questões pessoais, paralelamente outros problemas ligados a outros personagens vão acontecendo, vão sendo desenvolvidos, acrescentando muito mais riqueza à história, muito mais riqueza à trama e, portanto, riqueza ao filme. Parte da narração da trama se dá por meio de um artifício utilizado pela direção e pela criação, é claro, do roteiro, que talvez você não tenha percebido e que eu achei sensacional. Talvez eu tenha até supervalorizado um pouco esse artifício, mas é que eu realmente achei muito criativo. E se você observar logo no início do filme, as torres de alta tensão, os cabos de alta tensão vão emitindo ruídos que parecem narrar, prever o acontecimento que está prestes a explodir naquele local. Até vai uma dica para você, ó. Eu particularmente gosto de assistir a filmes com fone de ouvido porque você percebe a riqueza do áudio de forma muito mais detalhada. Se você tiver a oportunidade e não tiver um home theater para assistir a esse filme, coloque um fone de ouvido e você vai perceber essa engenhosidade da parte de áudio que, como eu disse, acrescenta bastante e faz com que você tenha uma imersão melhor no filme, porque se você ainda não sabe, tá? Além das cenas, o áudio ele ajuda bastante você a se concentrar também na trama. Outra técnica, ou eu poderia denominar como sacada, que pertence à mesma caixinha de artifício utilizado para deixar o filme mais interessante, é a forma utilizada para elaborar um enquadramento que parece que está levando você, e esse enquadramento ele representa o avanço do fogo, tá? É como se você estivesse sendo levado ali e ao mesmo tempo percebesse que o fogo, da forma como ele se aproxima, da forma como ele vai se alastrando, ele ganha até um status de entidade aterrorizante que não poupará ninguém. Devo dizer que o artifício utilizado é um dos grandes responsáveis por deixar esse filme com uma carga de tensão tão grande que vai valer bastante a pena aí você ficar grudado no sofá. E claro, esse artifício é utilizado, o que eu achei bem legal também, de uma forma equilibrada, não exagerando na dosagem. Os diálogos são muito bons e eu gosto bastante de diálogos verossímeis, mas não são o forte do filme, pois a trama é centrada na tensão e os cortes intercalados entre as partes envolvidas no desastre vão jogando a carga de tensão lá para cima. Agora, um detalhe que me incomodou um pouco, é um detalhe muito técnico, tá?
foi a questão da câmera na mão. Se você não sabe o que significa isso, a câmera na mão é um estilo, tá, de filmar que consiste em o operador de câmera segurar literalmente uma câmera na mão, não colocar o estabilizador de imagem, então a sensação que você tem de uma câmera, um enquadramento muito tremido. Então aquelas cenas, elas são, a maioria das cenas são muito tremidas, mas isso tem um propósito, tá? Por quê? Porque acrescenta verossimilhança, acrescenta realismo e acrescenta uma pegada de documentário, uma pegada de reportagem. Você vai perceber em muitas cenas do filme, em muitas cenas durante o filme, melhor dizendo, que parece, você tem a sensação de que você na verdade está vendo uma matéria jornalística. Mas depois eu acabei acostumando e nem percebi mais essa técnica. Além de tudo, o roteiro preserva o que é muito importante, que é uma linearidade muito boa. Excelente roteiro. E é claro que você não consegue viver sem esse tópico aqui, né? Logo você, claro, quando fica sabendo ali do lançamento de algum filme, você já deve começar a pensar assim, ó, quais são os rostos que estarão no filme, né? É hora de falarmos do elenco. Matthew McConaughey não demora a convencer com seu personagem Kevin McKay, um homem desacreditado, mas que recebe uma missão que poderá colocá-lo na história. Não só a ótima interpretação, o ótimo desempenho de McConaughey aparece no filme, tá? Mas você percebe também o bom trabalho realizado por todo o elenco e claro que ajudam bastante a manter um nível de produção, um nível de filme realmente muito elevado, que torna um filme não só um entretenimento, mas ajuda um filme a mostrar ao mundo como catástrofes assim podem ser evitadas. Já que todo filme tem trilha sonora e é um dos tópicos aqui padronizados pela 2 em 1 com Café, falemos então da trilha sonora, mas honestamente eu não percebi, eu acho que a tensão, as cenas de ação, elas são tão bem dirigidas, tão bem realizadas, que eu honestamente eu não senti falta de uma trilha sonora. Tem ali um peso de uma trilha sonora instrumental, que não pode faltar a nenhum filme de ação, com uma carga de tensão, um drama, mas que não sobressai aos outros elementos do filme, tá? Então aqui, na parte de trilha sonora, não tem nada que se destaque. Ah, mas um plot twist tem que ter no finalzinho desse filme, né? Para quem gosta de plot twist, olha só, preste bastante atenção. O plot aqui ele está meio que travestido, está vestido de spoiler, tá? O que isso significa? Quando você lê a sinopse do filme, para você assistir ao filme, você já percebe uma coisinha, tá? Então tem uma surpresa no final, sim, mas talvez essa surpresa não seja o plot que você espera, mas vale a pena. Pergunta valiosa com a resposta de ouro. E aí, afinal de contas, será que o ônibus perdido vale o seu tempo? Boa direção, boa edição, uma parte técnica muito bem apurada e um ótimo elenco. Uma trama intensa que fará você ficar grudado no sofá. Mas tenha em mente que é um filme de ficção. Dessa forma, não sendo um documentário ou uma reportagem, tem certos exageros que são essenciais a qualquer filme de ficção. Mas nem são aqueles exageros que fazem você desistir do filme não, tá? Fique tranquilo. Uma excelente opção e acredito que valha muito o seu tempo. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, que tal você deixar ali um joinha? É uma forma de ajudar. É claro, você já sabe, né? É muito repetitivo falar isso, mas é só clicar ali no joinha, tá? E se você achar o conteúdo interessante, tá? E quiser saber o que a 2 em 1 com Café tem de diferente dos outros canais, tá vendo esse vídeo aqui, Clique nesse vídeo, veja esse vídeo e constate que realmente o que eu estou falando é bem verdade, tá? E depois que você assistir a esse vídeo, eu tenho certeza que você vai se inscrever no canal e vai contar com a 2 em 1 com Café para deixar de perder tempo ali na hora de escolher o seu filme no serviço de streaming. E toda vez que você estiver na Apple TV, vai se lembrar da 2 em 1 com Café. Pessoas, cinema e café. Até mais.